que nós vamos fazer? Dentro do IntelliCAD, eu rodo um programa chamado Proelétrica. Ele é compatível, esse Proelétrica, ele é compatível com IntelliCAD, com GWCAD, com ZWCAD, com GStarCAD, com AutoCAD, com BricsCAD. São algumas versões que ele é compatível de CAD, tá? Ou seja, eu preciso saber CAD para utilizar esses caras, essas ferramentas que rodam dentro dele, tá? Assim como eu tenho o Windows, instalo programas dentro do Windows, assim como eu tenho o Android no celular ou iOS no celular, no caso do iPhone, e eu rodo aplicativos, eu tenho um sistema operacional. O CAD, neste caso, funciona como sistema operacional. Ele é uma base para receber outros softwares. Por que eu preciso saber o CAD? Porque eu, inserindo uma tomada, essa tomada, apesar de ser inteligente, objetos inteligentes, ser realmente uma tomada, eu posso copiar, mover, editar textos, eu preciso conhecer o CAD. Por isso, o CAD básico é o primeiro módulo que nós vamos disponibilizar para aprender aqui, tá? E por isso, como ele é o primeiro, eu falo muito mais de CAD. Depois que eu abrir uma turma exclusiva para CAD, nós vamos começar a falar sempre e com mais frequência do Proelétrica, que será o segundo, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Ó? No Proelétrica, eu mesmo tendo um arquivo, ó, esse arquivo aqui, as paredes estão em metro, né? Ó, ponto 15, são 15 centímetros. Estou trabalhando em metro, então, toda vez que eu digitar alguma coisa aqui, é metro. É 1 metro, tá bom? Para ficar ciente. Eu tenho aqui, ó, como eu disse, é um apanhado geral sobre ele, eu tenho ali projetos. E, apesar de estar trabalhando com um arquivo 2D, esse arquivo ele não tem informação, ele não foi criado com informação 2D, não tem. Apesar disso, eu consigo no Proelétrica inserir informações de pé direito, por exemplo, tá? Então, eu vou só trazer aqui. Se o quadro abrir na outra tela, tenham paciência, eu vou abrir aqui, tá? Então, ó, eu vou abrir um novo projeto, um projeto com a mesma planta, ó. Nome do projeto, eu vou colocar aqui, ó, PDP 23, é o nome do projeto, não o arquivo do projeto, tá? Não é o nome do arquivo, é o nome do projeto. Para não ficar igual, vou botar o seguinte, ó, aula, teste sobre Proelétrica ou sobre CAD elétrica predial. Na verdade, é uma descrição sobre o que eu quero, tá? O nome do projeto. Tá bom? Lembrando que essa planta ela pode ser usada em vários arquivos diferentes. Eu posso determinar uma série de informações para ela, tá? Então tá aqui, ó, o nome do projeto. Lembra dos quadros? Todos os quadros de diálogo, eles são delimitados. E essa delimitação informa sobre o que eu quero, ó. Essa delimitação maior aqui é sobre o projeto atual. E aí eu tenho aqui sobre o projeto, ó, pranchas. Tudo referente a pranchas, tá bom? Então, ó, por exemplo, apesar de estar trabalhando em 2D, eu posso determinar aqui, ó, que esta planta seja, aqui ele está em centímetro, 280 centímetros. A gente vai ver rapidinho como muda isso. Eu tenho um pé direito de 2,80, 2,80 metros. Então, eu não vejo essa informação, mas eu tenho essa informação dentro da planta. Para quê? Para poder inserir tomadas baixas, tomadas médias e tomada alta, por exemplo. Para inserir uma tomada de ar-condicionado, por exemplo, tá ok? Para inserir uma tomada no teto, uma luminária no teto. Tomada não, luminária no teto. Apesar de eu já ter visto tomada no teto. Eu já vi projetos com tomada no teto até execução. Já vi mesmo, estou falando sério. Mas tudo bem. Para quê? Para que quando eu insira a tomada, a luminária, por exemplo, a luminária, eu diga que eu quero essa luminária no teto, tá? Ele saiba que do chão até a luminária eu tenho 2,80. Para quê? Para que ele, quando for passar a fiação, quando for passar o eletroduto,
ou a calha, eletrocalha, o que for, ele saiba dimensionar para no futuro gerar relatórios com essas dimensões, tá? Eu consigo no final gerar um relatório, por exemplo, da quantidade de eletroduto que eu preciso para aquela determinada planta, tá? E aí eu preciso saber não só do comprimento, da largura, mas da altura. E eu determino essa altura aqui, ó, pé direito, tá bom? Aí tem informações sobre milímetros e tal, posso colocar aqui, ó, quais são as unidades, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? A folha, quantas vezes esse cara vai se repetir? Por exemplo, eu estou fazendo um apartamento para um edifício, para um prédio, né? Aquela coluna de apartamentos, elas se repetem, sei lá, meu prédio tem 10 andares, eu vou colocar aqui que ela se repete 10 vezes, tá bom? São 10 plantas iguais, são 10 andares, 10 apartamentos exatamente iguais, por exemplo, tá bom? E aí tem algumas informações, a cota de pavimento Z, isso aí a gente vai ver com o tempo, tá bom? Esse ver aqui, ele não está habilitado, depois a gente vê por quê. Tem um adicionar, esse adicionar aqui eu posso fazer modificações, ó. É só para adicionar planta, para adicionar o que eu quiser, tá bom? Ó, formato de planta que eu quero, ó, um A1 alongado, um A0, um A3, depende do que eu quero, tá bom? É só para adicionar informações aqui. Eu já coloco todo mundo aqui. Lá eu estava chamando de, não tem nome, né? Eu posso colocar como prancha 1, por exemplo. Vou chamar como prancha 1. Todas essas informações aqui vai chamar prancha 1. E aí pode ser prancha 2, prancha 3. Eu quero fazer um A2. Eu vou colocar ali um A2, chamo de uma outra prancha, configuro de maneira diferente. Eu posso utilizar essa mesma planta. Imagina que essa mesma planta tem um pé direito 3. Eu posso colocar ali, eu posso criar uma informação ali para escala. A gente está trabalhando numa escala de 50, né? 1 para 50. Eu posso modificar essa escala 1 para 100, 1 para 25, o que eu quiser, tá bom? Aí eu saio aqui, ó, já está gravado ali o projeto, posso colocar em pastas diferentes, posso duplicar o projeto, eu tenho um projeto com essas mesmas informações, eu simplesmente duplico o projeto, ó, tá? Quando eu duplico o projeto, ele mostra para mim alguns nomes, sugere alguns nomes aqui, ó, tá bom? Ok? Eu tenho lá aqui o PDP 8, porque lá no PDP, na live Papo de Projetista 8, nós fizemos uma aula inteira falando sobre proelétrica, tá? Sobre o CAD elétrica predial, tá bom? Então, quem quiser pode dar uma olhada lá. E no 15 a gente falou sobre relatórios, só gerando relatórios, tá bom? No CAD elétrica predial, tá bom? Uma outra...